presença de Deus é real aqui. Só não sente aqueles crentes carnal. Só não sente aqueles crentes que não gostam do poder de Deus, que ele prefere ficar murmurando, prefere ficar criticando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Se você veio aqui nessa noite é porque você acredita, é porque você crê no milagre, você gosta do poder de Deus. Se você gosta do poder de Deus, pelo amor de Jesus, levante a mão na sua vida. Deixa o pulmão de ar. Eu posso pregar, não? O aqui é grande. Dobrei o joelho essa madrugada para orar, mas não consegui. Cheguei em casa nessa madrugada com o corpo todo quebrado, gripado. Mas quando fui hoje pela manhã, eu falei assim: Satanás, tu não vai impedir o trabalho de Deus no teu lugar. Eu dobrei meu joelho, de repente Satanás viu alguém lá no portão de lá de casa e começou a bater. Pastor, começou a bater, pastor. Eu falei: nem adianta, eu não vou levantar daqui, porque primeiro é pro meu Deus, primeiro particular é do papai. As outras pessoas é depois que eu tiver meu particular com ele. Primeiro eu estou em reunião. Se eu estou em reunião com ele, meu filho, pode derrubar o portão, eu não vou abrir, porque para ele toda honra e toda glória, para ele é a primícia, para ele é o primeiro. Arabacalabassúria. Tem pessoas que é o seguinte: ele vai para a oração. Eu vou falar porque Deus falou comigo hoje essa manhã. E tem pessoas aqui dessa maneira, aqui nessa noite. Hoje tu vai se converter. Vai orar. Diz ele que vai falar com Deus. E o telefone já fica aqui do lado dele. Quando fala assim, ó, tá pregando, meu Deus. Avisar que ele vai lá, esquece que está orando, responda a mensagem. Grava aí. Deus vai ouvir essa oração. Tá lá. De repente o telefone vem uma mensagem. Ele abre e deixa Deus de lado. Meu querido, nesse jeito tu vai continuar na crise. De repente o telefone toca, ele vai atender. De repente a companhia da porta toca, ele vai atender. Desse jeito tu vai continuar na crise, meu filho. Se você quer ter um particular com Deus, nessa noite você tem que dar o melhor para ele. Você tem que ter ele, aleluia, em primeiro lugar. Você tem que ter Deus, irmão, na tua vida. Em primeiro lugar, a prioridade é para ele. Pai, mãe, esposa, filho, é depois. Primeiro é ele. Não, mas é urgente. Ele aguarda, porque quem está no controle é o chefe. Quem está no controle é o mestre. Ah, mas é minha amiga. Meu amigo, deixa eu me dizer uma coisa aqui. Tu só está respirando nessa noite por causa dele. O teu amigo, a tua amiga particular só está respirando nessa noite por causa dele. Aí muita gente está vivendo um momento difícil, né, pastor? E aí quer colocar Deus no canto da parede. Mas ele não dá o de melhor no segundo, mas quer cobrar. Ele não dá primícia para o eterno. Volta para mim o joelho cair no papel. Não estou falando aqui de oferta de dízimo, não. Eu estou falando aqui do teu particular, do teu tempo para ele. Se você está em oração, não levante para atender ninguém. É melhor nem fazer aquele propósito, aquele período de oração. Outro dia, eu estava numa campanha, faltava 2 dias para encerrar a campanha, de madrugada, na igreja.
E eu não deixo o telefone ligado quando eu vou orar. Eu desligo o telefone. E naquele dia eu esqueci o telefone do lado ligado. Eu estou orando, de repente um pastor que há muitos dias eu me ligava, de lá do Goiás, Formosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu lembrei que ele é pregador itinerante, pastor itinerante. Eu falei, deve estar na estrada. Eu vou atender esse rapaz. Atendi o telefone, já estava encerrando o período da minha oração. Aí o rapaz falou assim, pastor Jamilton, eu falei, é ele, varão. Ele falou, me socorre, por favor. Eu falei, o que é que está acontecendo, guerreiro? Ele disse assim, amanhã, meio-dia, era para mim estar na cidade de Gurupi, no Tocantins, mas aconteceu um imprevisto aqui. E eu já liguei para o pessoal lá e eles mandaram arrumar alguém. E na hora eu lembrei do Senhor. E lá eles iam me dar uma oferta X. E essa oferta está lá para o Senhor. A gasolina eles vão lhe dar. Hotel já está tudo preparado e essa oferta. Meu amigo, na hora eu esqueci da campanha. Eu falei assim, varão, peça para o organizador do evento lá me ligar. Daqui a meia hora eu vou estar em casa. Ele me liga, já era de madrugada, 12 e pouca da manhã. Sabe o que aconteceu? O cara entrou em contato comigo. Fechamos para me descer para lá. 2 dias para terminar minha campanha de madrugada. Depois que nós fechamos, eu fui para o joelho novamente. Já era 4 horas da manhã. Aí o Espírito de Deus falou assim: quer dizer que a tua chamada, que o teu propósito, que eu estava orando, era em prol da minha vida espiritual, só vale X. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para o varão e falei assim: fulano, não vai dar para me estar aí nesse horário. Mas porque aconteceu alguma coisa? Eu disse: o Espírito de Deus disse que não é para eu ir para esse lugar. Mas por que, rapaz, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, Deus não quer que eu vá para. Preste atenção. No outro dia, no mesmo dia de tarde, eu fui em um bairro lá da cidade e eu ia mais ou menos de 80 por hora. Quando de repente uma mangueira da água do carro estourou e começou a cobrir aquela poeira, aquela fumaça branca, e eu não vi nada que estava na minha frente. Era para mim sair naquele dia 5 horas da manhã. Aí Deus me fez lembrar daquela oferta. E aonde o inimigo queria me lançar. Sabe por que tem muita gente que está na crise? É porque desobedece a Deus. É porque ele coloca o dinheiro em primeiro lugar. É porque ele coloca os seus negócios em primeiro lugar. Sabe por que tem muita gente que está na crise? É porque ele coloca, amigos, ele coloca pessoas na sua vida em prioridade do que a Deus. Mas quando você escolhe ele como a sua primícia,
Deixa eu te dizer uma coisa aqui: Ele te guarda, Ele te dá livramento, Ele te guia, Ele abre as portas para você e não deixa faltar nada. Em momentos difíceis, em momentos de crise, Deus não vai fechar a porta para você. Se você acredita nisso, levante a mão para cima e a glória. Pastor Fernando, eu estava precisando daquela oferta, rapaz. Mas quando foi à noite, eu contei esse testemunho na igreja. Ei, não me deram aquilo que me ofereceram lá. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu não sei porque eu estou contando isso, mas isso aqui tem endereço. Aleluia. Isso aqui tem endereço. Não me deram o que me ofereceram lá no estado do Tocantins, mas quadruplicou. Você não entendeu? Quadruplicou, 4 vezes mais. Olha aqui para mim, meu irmão. Sabe por que foi que isso aconteceu? Porque primeiro eu ouvi a voz dele e não quebrei o meu propósito que eu estava. Tem gente, irmão, que ele é igual Balaão. Pastor Balaão era profeta, o homem das visões, visão de olhos abertos. Ó, quando estava acontecendo um negócio lá nos Estados Unidos, Deus já estava mostrando para ele aqui. Mas quando foi um dia, Satanás, eu vou falar o português claro, Satanás, é o nome dele, fez uma proposta para ele, a qual ele não resistiu. Ele ainda foi orar a Deus para ver se Deus deixava, para ver se Deus aprovava. Mas Deus disse assim: não, rapaz, eu não estou nesse negócio. Mas a voz do diabo falou mais alto. Moço, Deus perdoa. Tu nunca viu tanto dinheiro, tu nunca viu tanta bênção. Tu vai largar essa bênção de lado?